Nós precisamos tomar ciência de que, quando estamos lidando com pessoas, nós estamos lidando com pensamentos que eles têm sobre quem nós somos. Não é diferente da nossa parte. Nós também temos pensamentos sobre eles. O pensamento que eles fazem sobre quem nós somos e os pensamentos que nós temos sobre eles têm uma base comum. A base comum são as experiências de convivência, de contato, de relacionamento. Isso nos dá ideias sobre eles, como eles têm ideias sobre nós. Portanto, quando você tem a preocupação sobre o que o outro pensa a seu respeito, sente sobre você, acredita sobre você, essa forma particular de olhar, de sentir sobre isso, é algo dentro de uma construção psicológica que o pensamento em você construiu. É algo que consiste também em uma ideia. Em todas as nossas relações, nós estamos em contato com as pessoas procurando ser aceito por elas, ser amado por elas, compreendido por elas. Essa condição interna é a condição de uma autoafirmação. Nós queremos preservar a imagem que o pensamento construiu sobre quem nós somos dentro das nossas relações. Acompanhe com calma isso. Porque quando você pergunta como lidar com as críticas, a sua preocupação é a preocupação de quem se ocupa internamente com a própria imagem, com a própria autoimagem que construiu de si mesmo. Eu não quero que as pessoas falem mal de mim, pensem mal sobre mim, tirem conclusões sobre mim, conclusões negativas. Eu não quero que elas me critiquem, que elas façam fofoca, que elas se ocupem com a minha vida. Por que isso está presente em cada um de nós? Porque estamos vivendo no medo. Então nós temos que investigar esta questão do medo. Temos que investigar a questão em nós da presença desta imagem, desta autoimagem. Nós estamos constantemente tentando evitar algum nível de sofrimento psicológico. E nós queremos evitar isso se ajustando dentro das relações para não sermos internamente, psicologicamente feridos, magoados, e assim sofrermos de alguma forma. Essa é a ideia. O sofrimento presente em nós é a presença do medo. O medo presente em nós é a presença de uma imagem que se ocupa no pensamento. Repare, no pensamento sobre o que ele ou ela está dizendo, pensando ou acreditando sobre mim. Portanto, o medo
é algo presente dentro de uma relação entre imagens. A imagem que ele tem sobre mim, isso me preocupa muito. Assim como a imagem que eu tenho sobre mim também me preocupa muito. A imagem que eu faço sobre ele é algo que me aborrece, me irrita. Nós estamos vivendo a vida dentro das nossas relações sem uma verdadeira relação. Temos estabelecido contatos com pessoas, mas o que são pessoas? Estamos convivendo com pessoas, mas o que são pessoas? Da mesma forma que eu tenho toda essa estrutura psicológica presente em mim, esse modelo de me ver e de esperar que outros me vejam dessa forma, ou daquela outra forma, como eu aprecio, como eu gostaria que fosse, o outro tem o mesmo sobre mim. Portanto, as nossas relações não são reais relações, são relacionamentos entre pessoas, relacionamento entre crenças, entre imagens. A ciência da verdade sobre você é o fim da autoimagem. É o fim da construção do pensamento, da edificação da estrutura psíquica do passado, das experiências vividas com o outro e com você mesmo. A liberação do eu, a liberação do ego, é a ciência de algo presente aqui, que não é a pessoa. Então aqui nós temos a solução para o problema da crítica. Mas não só da crítica, mas da ofensa, do sentimento de dor quando falam mal de mim, porque não há mais o mim, quando não há mais a ilusão do eu. Não há mais a ilusão do eu, quando não há mais nenhum pensamento estabelecido aqui, criando essa estrutura ilusória. Então algo se revela presente. Esse algo que se revela é a realidade divina. Se você está aqui nesta fala porque tem a pergunta como ter uma vida divina, como ter uma vida com a verdade, como encontrar Deus, aqui está a resposta. Você não pode encontrá-lo lá fora, porque não se trata de algo fora daquilo que aqui está, neste momento. Não é um encontro, porque não há um movimento no tempo para encontrar algo que está perdido. Portanto, não é algo perdido, nem é algo no tempo. É a realidade presente aqui, se revelando quando a ilusão não está mais presente. O que acabamos de fazer agora, aqui, nos primeiros minutos dessa fala, foi descrever exatamente a ilusão. A ilusão é a forma como o pensamento tem configurado, tem desenhado, tem colocado esse ideal dentro de cada um de nós, que é o ideal de pessoa. A pessoa que nós queremos ser, a pessoa que nós acreditamos ser,
a pessoa que nós queremos que o outro encontre aqui, ao ter um encontro conosco. Então, é a presença do medo, é a ilusão estabelecida em nós pelo pensamento, que nos coloca em uma condição de dor, de confusão mental, de desordem psicológica, de conflito e sofrimento. Dentro das relações, que de fato não são relações, são relacionamentos. Um jogo entre pessoas é um jogo entre imagens. A vida é o jogo. As opiniões, as conclusões, as ideias, as dúvidas e certezas, as crenças e descrenças, dentro de um contato onde está presente diversas formas de dependências, a dependência física, a dependência emocional, a dependência psicológica, a dependência financeira, a dependência da aceitação, a dependência do aceitar o que o outro sente sobre mim. Portanto, a vida, como nós conhecemos, é a vida que o pensamento nos faz conhecer. A vida que o pensamento nos faz conhecer. Não é a vida como ela é. É a vida quando ela se apresenta como ela é, a partir da ideia que temos sobre como ela deveria ser, como ela seria, ou poderia ter sido. O elemento presente que cria essa desfiguração, essa particular avaliação, é a presença do pensamento. Portanto, nós não temos um contato com a vida. Estamos apenas tendo um contato com o conhecido. Sim, porque a vida, a revelação daquilo que é real nela, que é a verdade divina, é a presença do desconhecido. Não é a presença da mente, da estrutura da mente como nós conhecemos. Dentro do conhecimento e das experiências, e portanto da memória, da lembrança do passado, a presença da realidade divina é a presença da vida real. A vida real é a realidade de Deus. Portanto, o encontro real com a vida é o encontro real com este ser, esta realidade divina que está presente. Quando a mente conhecida, quando o conhecimento da mente, que é pensamento, que é memória, que são ideias, crenças, conclusões, quando tudo isso desaparece, então aqui temos a realidade divina. Acesso direto a essa realidade requer a ausência desta construção mental, desta construção que se mostra presente dentro das relações, a todo momento, desfigurando a realidade do instante. É isso que fazemos. É isso que fazemos quando pensamos sobre o outro. Quando falamos
sobre ele ou ela. Nada sabemos sobre ele ou ela. Ou melhor, tudo que sabemos sobre ele ou ela é o que o pensamento nos diz. Mas o que o pensamento nos diz, neste saber, está presente o conceito, o preconceito, a imaginação, a crença. E tudo isso falsifica a realidade, porque a realidade são os fatos e não as ideias. E nós estamos vivendo nas ideias quando estamos vivendo no passado, da experiência, da memória, que é o pensamento sobre mim mesmo e sobre o outro. Portanto, o que é o contato com a verdade divina? É a revelação da ciência que revela este ser. A ciência que revela este ser. A presença da meditação. Portanto, o que é meditação? A meditação, o que ela é? O que é de verdade? É a ciência que revela o divino, o eterno, a realidade além da mente. Portanto, a realidade da vida é a revelação do desconhecido para a mente livre do conhecido, para a mente livre do pensamento. Então, a meditação é o contato com o experimentar da vida. Veja, eu disse o experimentar da vida. Na vida, nós estamos constantemente tendo experiências. As experiências que temos na vida são as que nós exatamente guardamos. Ao registrar as experiências, nós guardamos as experiências. Uma experiência guardada, registrada, não é algo que se completou, é algo que deixou aqui um registro, uma memória, deixou aqui o passado, no formato de pensamento. Veja que estamos aqui trabalhando juntos e dizendo que o contato com a vida, como ela acontece, é o contato com a meditação. A meditação é a ciência que revela a vida, que revela a verdade divina, que revela a verdade de Deus. Quando você começa a olhar para as suas reações, quando o pensamento está presente, e você olha para o pensamento, apenas olha para o pensamento, sem aceitar ou rejeitar, você está diante de uma constatação de memória, de lembrança, de passado, mas é a direta constatação, sem qualquer envolvimento com o pensamento, com este passado, que elimina a continuidade do pensamento. Então, o pensamento cessa, o pensamento termina, porque deixa de ter importância. Porque neste instante não colocamos aqui a presença de um pensador com o pensamento, de um experimentador com essa experiência que é o pensamento. Então, o que é a presença do autoconhecimento? É a presença da qualidade de olhar sem o observador. É a presença da qualidade de olhar sem o percebedor, sem o experimentador.
sem o pensador? Será possível apenas ter este momento sem o passado? O que significa olhar para o que quer que esteja surgindo aqui sem a memória? Sem a condução ou a direção de uma reação, ou seja, de algo que está vindo do passado? Então aqui a verdade do autoconhecimento se revela. Aprender sobre nós mesmos é ficar ciente de como a mente acontece aqui, sem qualquer envolvimento do experimentador, do pensador, sem qualquer envolvimento com este passado. Então, o que é aprender sobre o autoconhecimento? É se aproximar, por exemplo, do pensamento, sem o pensador? Por exemplo, de um momento aqui de sensação, sem alguém envolvido com isso? Se aproximar de um sentimento, de uma emoção, é algo que requer, neste olhar, uma atenção livre de escolhas, livre de opiniões, julgamentos e crenças sobre o que está aqui agora surgindo. Então, a presença do autoconhecimento é a presença da meditação. Se você fala com alguém, ou caminha, ou está jantando, almoçando, ou fazendo alguma tarefa, é só a ação no momento. Quando não colocamos a ilusão de alguém na ação, de um pensador pensando, de um experimentador experimentando. Este é o contato com a vida. Este é o contato com o momento presente. Quando esse eu, esse elemento que vem do passado, não está aqui. Então há uma grande confusão na cabeça das pessoas. Porque a crença é o pensamento. E o pensamento é o resultado de uma memória, de uma experiência que não se completou. Quando isso vem com a ideia de que precisamos de uma prática para a vivência direta da meditação, a ilusão presente é de que alguém precisa meditar. Alguém, a partir de uma técnica ou prática, procura um lugar silencioso e aplica esta ou aquela técnica. No entanto, a verdade da meditação é a ciência do momento presente. Sem o meditador, sem alguém, sem o eu. É quando aqui, no momento, se revela aquilo que está além da pessoa, além do ego, além da prática da meditação. A presença do conhecer a si mesmo é diferente do conhecimento de si mesmo. Conhecimento de si mesmo é um pensamento, um conjunto de pensamentos que você tem sobre quem você é. Enquanto que o conhecer a si mesmo é a constatação do movimento do pensamento aqui e agora, neste olhar e perceber. Neste perceber, neste olhar, o
passado termina. Esta experiência se conclui. Então nós temos o fim do passado, temos o fim do pensamento, temos o fim do eu. Nós precisamos na vida da ciência do aprender sobre nós mesmos. E não a ideia de alguém aprendendo sobre si mesmo. O aprender é aqui e agora. Algo momento a momento. Não há acúmulo. Não há aquisição. Não há conhecimento sendo adquirido. Não há experiência sendo registrada. É a ciência do momento presente sem o experimentador. Assim, não existe qualquer registro. É a ciência do momento presente sem o pensador. Assim, não há pensamento. Não precisamos do pensamento para lidar com ele ou ela. Só precisamos da inteligência, de um olhar livre exatamente do passado. Uma vez que é exatamente o passado que nos separa do real encontro da relação com ele ou ela. Então ficamos dentro de uma particular visão de mundo, de relacionamento entre pensamentos. O pensamento é um elemento que separa, que divide. Não há contato, não há comunhão, não há real relação. É o que explica toda a confusão presente em nossas relações humanas. É uma confusão que está presente porque não nos conhecemos. Não há a verdade deste conhecer sobre nós mesmos, momento a momento. Aqui a arte do autoconhecimento, desse conhecer a nós mesmos, não é de adquirir, guardar, possuir experiências, conhecimentos e pensamentos sobre nós mesmos. É a visão se revelando aqui de que a única realidade presente é a vida. O outro é a vida. A verdade sobre você é a vida. A verdade do momento presente é a vida. Não há separação. Então, como encontrar Deus? Tomando ciência que a única realidade presente é a realidade que está aqui e agora. A ciência desta realidade é a presença deste perceber sem o percebedor, deste sentir sem alguém no sentir, deste olhar sem alguém neste olhar. Você nasceu para a ciência divina, para a ciência de Deus, para a ciência da verdade. Você nasceu para a felicidade, para a beleza, para o amor, para a inteligência. Isso é algo desconhecido, porque vivemos dentro do modelo conhecido, do eu, do ego, do pensamento. No entanto, o contato com a realidade é, de fato, contato com o desconhecido. Mas não há separação entre aquilo que é você em sua natureza real e este desconhecido. Nós precisamos ir além, sim, do conhecido, para a realidade do desconhecido. Então haverá compreensão
Esta compreensão é a própria presença do mistério, do indescritível. A verdade sobre Deus é a realidade deste ser. Algo inominável, algo além da mente, além do eu, além daquilo que o pensamento reconhece, porque não faz parte do pensamento. É o que temos presente quando a meditação se revela, quando a realidade daquilo que é você, em sua natureza real, se revela. E quando isso está presente, isto é a realidade divina. Isto é a realidade de Deus. Aqui nos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, são 2 dias de uma forma online. Nós estamos trabalhando isso com você. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar dos encontros online que nós temos. Além dos encontros online, nos finais de semana, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A ciência de ser consciência é meditação. A ciência de se despir de todo esse conteúdo psicológico, de condicionamento, de cultura humana, de história, de memória, de medo, desejos, culpas, sofrimentos e assim por diante. Isso é autoconhecimento?